Olá galera, como vão todos? Tudo bem? Eu sou o professor Márcio Assis e nós vamos fazer a nossa quarta aula da série Enem para estudantes. E o tema de hoje é núcleo da célula, finalizando lá a parte de visualização sobre citoplasma. A gente começa observando essa imagem aí da célula nervosa, identificando o seu núcleo. Obviamente é uma célula eucariótica, esses são os pontos importantes para a gente poder lembrar. O núcleo ele pode ser classificado de acordo com o seu grau de organização. Um núcleo dito procariótico é aquele núcleo difuso, ele não tem a carioteca, não tem a membrana nuclear, portanto seu material genético ele fica espalhado no citoplasma, característico das células bacterianas e das cianobactérias. A maior parte das células já tem um padrão eucarionte, onde existe uma membrana nuclear, onde existe uma carioteca, envolvendo esse núcleo, organizando esse núcleo e obviamente manter o material genético em seu interior. Bom, o núcleo das células, de uma forma geral, está associado a algumas funções. Primeira coisa, o próprio controle das atividades da célula. Então vai fazer com que a célula possa se desenvolver, ela reproduzir, ela crescer, são funções que são coordenadas pelo núcleo. O núcleo também tem um papel fundamental no momento da reprodução da célula, onde o material genético que está no seu interior, ele vai se duplicar de forma específica, dando condição de produzir células filhas e que herdem essa mesma carga genética. O núcleo, de uma forma geral, a gente pode dizer assim, ele é o grande coordenador da célula. Então o núcleo está ligado à quantidade de atividades que a célula precisa fazer. Se for uma célula, por exemplo, que tem uma atividade metabólica muito alta, muitas vezes é necessário mais de um núcleo no seu interior. São as chamadas células plurinucleadas. Tá? Uma outra coisa também que acontece é que quando a célula cresce demais, a célula ela se vê obrigada a dividir o seu citoplasma para que ele tenha um volume de citoplasma, ou seja, um volume de atividade metabólica que esteja relacionada à quantidade de núcleo. Essa relação se chama relação núcleo-plasmática, certo? Muito bem. Então, ó, o núcleo das células eucariontes apresenta 4 componentes, como a gente vê na imagem. A gente tem a carioteca, também chamada de cariomembrana ou membrana do núcleo, ela serve para proteger e revestir o núcleo. É uma membrana dupla, é uma membrana porosa, esses poros servem para facilitar a comunicação de dentro do núcleo para o citoplasma, isso é muito importante. Além da carioteca, a gente vai identificar também no núcleo da célula eucarionte o nucleoplasma, o suco nuclear, que é todo o material fluido que ocupa o interior do núcleo. Os nucleolos, o terceiro componente, que são acúmulos de RNA, funcionam como verdadeiras reservas de RNA para a célula. E finalmente o elemento mais importante do núcleo, que é o seu material genético, é o seu DNA, que ele pode estar encontrado na forma de cromatina, que é o material genético espiralizado, ou pode estar encontrado na forma de cromossomo, na forma de bastão. Vai depender do momento de vida da célula que você identificar. Se for durante a entéfase, G1, S ou até boa parte G2, esse material genético vai estar na forma de cromatina. Se for no final da fase G2, durante a divisão celular, seja de mitose ou de meiose, o material genético vai estar na forma de cromossomo, tá certo? Então fique ligado nessa situação aí. Bom, aproveitando falando do processo de divisão celular, as células de uma forma geral elas podem fazer 2 processos de divisão. O mecanismo de mitose, que é o mais comum, e o mecanismo de meiose. Deixa eu falar primeiro o processo de mitose. Bom, a mitose, como a gente vê na imagem, ele vai acontecer num processo equacional, onde células diploides, 2N, elas se dividam formando 2 células também diploides, ou células haploides se dividam formando células haploides ao final. Esse processo ele vai variar, a durabilidade dele a depender do padrão de célula, do grau de especialização da célula, da própria genética do organismo. Mas de uma forma geral, o mecanismo de mitose ele vai servir para quê? Ele vai servir para o nosso crescimento corporal. Então nós nos formamos a partir de uma única célula, que é a célula ovo. Essa célula vai se multiplicando gradativamente, né? E essa multiplicação é feita por mitose. E à medida que ela vai se multiplicando, o organismo vai crescendo, é o crescimento corporal. Um outro objetivo é a regeneração dos tecidos. Por exemplo, você se corta, um pequeno talho que você tem no dia a dia, coisa normal do dia a dia, né? Um tempinho depois, aquele local onde você se cortou, né, a pele regenera completamente. Então esse processo de regeneração também está ligado ao mecanismo de mitose. A mitose também está associada à especialização das células e, em alguns casos muito especiais, à produção de gametas em organismos haploides, como acontece, por exemplo, com o zangão, que é o macho das abelhas, onde todas as suas células somáticas são haploides, e quando o zangão vai produzir espermatozoides, ele produz por mitose. É um exemplo de uma exceção na natureza.
Já o outro processo de divisão celular, que é a meiose, é um processo reducional. A gente vê na imagem, a gente começa sempre com a célula diploide, a meiose tem sempre que começar com a célula diploide. Na primeira etapa ela forma duas células haploides, essa etapa é reducional, e numa segunda etapa, cada uma dessas células haploides vai produzir mais duas células haploides, tendo 4 células haploides ao final. Esse processo ele é interessante e importante para o processo de reprodução. Por quê? Porque é a principal via, o principal mecanismo de produção de gametas, apesar de esporos também poderem ser produzidos a partir desse processo. Então, o mecanismo de meiose ele vai ocorrer justamente, né, quando há necessidade do processo reprodutivo. Tá? Então, como tem duas etapas, então tem a etapa 1, ou meiose 1, que é reducional, como eu disse, e a etapa 2, ou meiose 2, que ela é equacional. Certo? Bom, tanto a mitose quanto a meiose, elas acontecem a partir de fases específicas. Essas fases elas existem para organizar melhor a nossa cabeça, mas são 4 fases principais: prófase, metáfase, anáfase e telófase, nessa ordem. Na prófase é o início do processo, a carioteca ela vai se desestruturar no final, os cromossomos se condensar, os centríolos vão migrar para os polos opostos. Na fase seguinte, que é a metáfase, eu vou ter a placa equatorial bem construída e o fuso mitótico bem construído. Existe ainda um período intermediário chamado prometáfase, que seria a arrumação dos cromossomos no citoplasma. A terceira fase é a anáfase. Para ela acontecer, tem que acontecer no finalzinho da metáfase a duplicação do centrômero dos cromossomos. Esse ponto é muito importante, lembre-se disso. E na anáfase em si, as cromátides irmãs ou cromossomos homólogos, a depender da etapa, eles vão se separar e migrar para os polos opostos, a chamada ascensão polar. Tá? E a telófase ela conclui o processo, fazendo com que os cromossomos eles se alojem nos polos opostos da célula, e também a carioteca se reestruture, o nucleolo que tinha lá desestruturado durante a prófase volta a se reestruturar aí, e o citoplasma se divide, processo esse chamado citocinese. Uma coisa muito importante a se destacar sobre os processos de divisão celular é o mecanismo de crossing over ou permuta gênica. O crossing over é um evento único que acontece durante a prófase 1 da meiose, ou seja, durante a meiose, na fase 1, exatamente na prófase, onde cromossomos homólogos eles vão se emparelhar e trocar partes de forma recíproca. Isso gera variabilidade genética. Crossing over causa variabilidade genética. E variabilidade genética é fundamental para adaptação, para sobrevivência, para seleção natural das espécies de uma forma geral. Então, esses são os pontos principais sobre núcleo que você precisa ficar atento para o Enem. Certo? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. E próximo vídeo a gente vai começar fisiologia animal, que é o terceiro assunto que mais cai no Enem. Um grande abraço a todos e até o próximo.